Paz do Senhor, amém? Quem está feliz com o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Quem não está feliz ainda, você pode ter certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira, né? Porque Deus é bom o tempo todo. Acredito que todos me conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Hoje vai ser um pouquinho diferente. O Espírito Santo deu uma direção ao pastor e nós já vamos agora direto para a palavra, amém? Quem está preparado para receber algo de Deus no seu coração, para alimentar a sua fé? Aconteceu algo muito estranho no dia que o pastor me convidou a ministrar a palavra. Eu ouvi a voz de um pensamento que me dizia bem assim sorrateiramente: o teu pastor vai te ligar. Olha como é sério isso. E você não está muito legal emocionalmente. Então, quando o teu pastor te ligar, diga a ele que não. Uma voz falou ao meu coração: teu pastor vai te ligar para você ministrar a palavra e você não está muito bem emocionalmente. Então, se prepare e diga para ele que não. Eu estava em silêncio, fiquei, repreendi em pensamento. Eu repreendi em pensamento. E logo em seguida, realmente o pastor me ligou. Só que da mesma maneira que eu fui ministrado em pensamento por uma voz que não é a voz de Deus, imediatamente eu fui ministrado pela voz do Senhor, que ministrou na minha vida de uma maneira tremenda, me fazendo lembrar que o que é pregado aqui não é nem a minha palavra e nem a minha vontade. E que Deus não depende das minhas emoções para ministrar o querer dele. E ainda por cima o Senhor intensificou essa ministração, confortando o meu coração, dizendo que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eis-me aqui, que o Senhor possa ministrar no meu e no seu coração. Eu gostaria que você abrisse em Lucas 15, do 8 ao 10. Lucas 15, do 8 ao 10. Lucas 15, do 8 ao 10. Quero dizer também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? A palavra diz: qual? Glória a Deus, Deus te abençoe. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Só até aí. Amém? Então essa palavra foi uma parábola dita por Jesus. Foi uma parábola e que uma das revelações dessa parábola, ela vem mostrar um relacionamento
do Pai Celestial com seus filhos na terra. Ela é uma parábola que tem 3 personagens. Um personagem que é a dracma, que se perdeu. O outro personagem é a mulher que perdeu a dracma. E o outro personagem é o mais importante de todos, que é o que a mulher usou para encontrar a dracma, que é a luz. Então, isso é uma representação que serve para os dias de hoje. Porque essa parábola diz que a mulher perdeu uma das 10 dracmas. Que ela perdeu, literalmente perdeu uma das 10 dracmas. Essa mulher, ela tem muitas representações, mas uma das representações dela é ser a igreja. E a dracma, logicamente, que é a representação dos filhos de Deus, das pessoas que se perderam. Então, por que essa mulher disse ser a igreja? Porque a dracma, as 10 dracmas, foi confiado a ela. Foi confiado àquela mulher cuidar. Foi dado a aquela mulher ter aquelas 10 dracmas. E uma delas se perdeu. E a palavra diz que essa mulher passou a procurar. Que essa mulher passou a varrer a casa procurando aquela dracma. E diz que ela procurou diligentemente, ela procurou, não de uma maneira simples assim, mas ela procurou a cada canto da casa por aquela dracma. Então, sendo uma representação da igreja, isso mostra até como sendo uma falha daquela mulher. Porque quando você perde algo que cai das suas mãos, se você imediatamente passar a procurar, o teu perímetro de procura é menor, porque você sabe aonde caiu. Então você vai ter menos dificuldade de encontrar, porque se você procurar imediatamente, quer dizer que você sabe mais ou menos aonde encontrar. E essa mulher representando a igreja é da mesma maneira. Quem é essa dracma? A dracma somos nós. Se quando essa dracma se perde, você imediatamente notar a falta dela, quer dizer que ela ainda não está longe. Fica muito mais fácil de encontrá-la. Isso a mulher representando a igreja. Agora, se essa parábola diz que a mulher teve que varrer a casa e que teve que procurar detalhadamente, então quer dizer que ela não tinha nem ideia aonde estaria essa dracma. E isso é o que acontece, isso é polêmico, viu? Mas é uma realidade. Isso é o que acontece com muitas igrejas. E quer um detalhe? Essa dracma foi perdida dentro de casa. Então tem pessoas que esperam que pessoas estejam perdidas no mundo. Mas no mundo você já espera a perdição. Mas essa parábola revela que a dracma foi perdida dentro de casa. Quantas pessoas não estão perdidas dentro da igreja? Dentro da casa. Por que a mulher não encontrou essa dracma facilmente? Porque essa dracma não estava em evidência. Qual que é uma das falhas da igreja? É observar as pessoas que somente estão em evidência. Enquanto ela observa algumas pessoas que estão em evidência, tem pessoas que estão lá no canto, quase na porta de saída, literalmente. Então, essa mulher começou a procurar essa dracma de uma maneira assim bem detalhada, porque isso é sinal que ela não tinha ideia onde essa dracma estava.
porque ela teve que varrer a casa toda. E por mais que representa uma falha da mulher, que é a falha da igreja, de perder aquilo que lhe foi confiado, porque as almas que foram confiadas a estar na igreja, foi o próprio Senhor que confiou isso. Não foi qualquer um que confiou essa dracma nas mãos da igreja, foi o próprio Senhor. E só que o que acontece? Essa parábola diz que a mulher reparou essa falha. E o que ela fez? Se foi ela que perdeu, se foi ela que era responsável pela dracma, ela mesma foi encarregada de procurar. Então quer dizer, se é confiado à igreja uma dracma, de quem que é a responsabilidade de procurar a dracma que se perdeu? Muitas vezes esperamos que seja como filho pródigo, de voltar sozinho, só que a dracma não vai sair andando sozinha. Uma que a gente nem sabe o estado que fica uma dracma perdida. Então, essa mulher passou a procurar, passou a varrer a casa, menciona que ela varreu a casa, e é o que a igreja muitas vezes tem que fazer. Varrer a casa. Não deve se incomodar de levantar a poeira, porque tem vezes que é necessário levantar a poeira, tem vezes que é necessário juntar um entulho de sujeira, de lixo, de coisas que são fúteis e inúteis dentro da igreja e lançar fora. Para quê? Para tornar a casa limpa e pura. Eu não digo isso de pessoas, expulsar pessoas. Você não deve expulsar pessoas, você não deve desprezar pessoas, mas você deve abominar o pecado. Você não tem que retirar pessoas da igreja, você tem que retirar o pecado da pessoa. E quem faz isso é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, que convence do pecado. Só que nós temos que buscar em Deus, nós temos que buscar as ferramentas necessárias para ter como ajudar alguém. Então, essa mulher passou a varrer, a levantar a poeira, a fazer de tudo para que ela encontrasse aquela dracma. E essa mulher, sendo uma representação da igreja, ela viu como responsabilidade de ter que procurar aquilo que se perdeu. Mas, pensa comigo, tinha 10, ficou 9. Tem que ir atrás de uma. A mulher entendeu que por mais que ficou 9, aquela que se perdeu era essencial. Porque tudo aquilo que lhe é confiado, futuramente lhe será cobrado. Se Deus confiou as almas à igreja, vai ser cobrado da igreja. Assim como da parábola dos talentos. Aquele que enterrou, perdeu. Não multiplicou. Porque nós somos multiplicadores. E se você reparar, nós somos multiplicadores de tudo, tanto do bem quanto do mal. De tudo. Você é multiplicador do que você tem no seu interior. Por isso que temos que aprender a semear o bem numa pessoa, para que ela possa compreender a luz do Evangelho, que é o bem, e receber o bem, para que ela possa oferecer o bem, porque uma pessoa só oferece aquilo que ela tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, olha, isso é a mulher, esse personagem intermediário entre o amor do pai com seus filhos, que é a mulher, que é a igreja, no qual foi confiado 10 dracmas. Agora vamos falar da dracma. Conhecer um pouco melhor da dracma. Por que era uma delas essencial e não ficar com 9, satisfeito com 9? Sabe o que significa essas 9 dentro da igreja? E uma se perder? Essas 9 significa aquelas que são o suficiente. Quando dizem assim, aquela lá se afastou, não tem problema não.
Se preocupa com ela não, que não vai fazer falta, porque nós ainda temos músicos, nós ainda temos pregadores, nós ainda temos ofertantes, nós ainda temos trabalhadores, nós ainda temos voluntários, nós ainda temos intelectuais, nós temos o suficiente para continuar a igreja. Só que acontece que por mais que pareça suficiente, não foi lhe confiado 9, foi lhe confiado 10. Você não vai ter que prestar conta de 9, mas vai ter que prestar conta de 10. Porque se fosse assim, não diria uma outra parábola, que 99 estavam seguras das ovelhas e uma se perdeu. E que foi atrás dessa uma, deixando as 99 que estavam seguras. 99 é mais do que suficiente. Mas aquele pastor que foi lhe confiado 100, ele não poderia aparecer com 99. Então, hoje em dia, há uma inversão de valores. Então, falando sobre dracma, nós vamos entender por que há uma inversão de valores. A dracma era uma moeda grega da época, que valia um dia de trabalho braçal comum. Então, pensando comigo, né? Eu, comparando isso em números, eu tive esse mesmo pensamento. Se representa um dia de trabalho, ainda ficou com 9 dias. Por que se preocupar com o dia de trabalho, sendo que você pode pensar assim, nada melhor do que um dia após o outro. Amanhã é outro dia, dispensa esse dia de trabalho. E inutilizar aquela porção. Mas acontece que Deus não vê da mesma maneira que nós. Se olhar as 9 como a dracma, de uma visão monetária, ainda tinha um valor suficiente. Só que Deus não vê dessa maneira. Porque a dracma era uma moeda grega que era usada na época representando um dia de trabalho. Só que eu pensei, em questão de valores, ficaria 9. Realmente ainda tem uma considerável quantia. Só que o homem tem a visão de valores, até mesmo dentro da igreja. Aquele ali é um empresário, dá um lugar na primeira fileira para ele, porque tem que estar à frente. Aquele lá, pode deixá-lo no fundo mesmo, se não tiver. O homem vê dessa maneira. O homem vê os valores. Assim como eu observei, não, ficaria 9 ainda e está tudo em casa, um dia de trabalho. Só que o que acontece? A mulher representa a igreja. A igreja representa a noiva. A noiva tem um noivo, no qual ela prestará conta de todas as coisas. E aí depois eu vim pesquisar mais a fundo para procurar saber esse negócio da dracma, que eu fiquei intrigado, que poderia realmente dispensar uma moeda de um dia de trabalho. E aí eu vim entender a importância dessa dracma. A cultura daquele lugar onde usava dracmas, um lugar popular, era de que as noivas ganhavam como dote um ornamento de moedas de dracmas para ser colocado ou no pescoço ou na cabeça. Aí muda tudo. Aí muda toda a visão, porque a dracma já deixava de ser um valor de um dia de trabalho, mas passava a ter um valor sentimental. Deixava de ter um valor monetário e passava a ser um valor sentimental. E você para Deus não tem um valor monetário, porque Ele não está preocupado com o que você tem. A preocupação é com o que você tem dentro de você e quem você verdadeiramente é. O valor de você sendo uma dracma para Deus não é monetário, mas é sentimental. É de um sentimento de amor. Então, essa dracma passava a ser muito mais importante para aquela mulher do que somente um dia de trabalho. Por essa preocupação de procurar, por essa preocupação de encontrar,
porque já se tratava de sentimento. Por isso que Deus te procura, não é porque você tem valor financeiro, mas é porque Ele tem um sentimento de amor por você. Esse é o maior valor. Tanto é que a cultura era que esse colar de dracma era colocado como no pescoço ou na cabeça. Por quê? É o que Deus quer para mim e para você. A mulher não representa a noiva? Você não faz parte de ornamento da noiva. Você já não é mais uma moeda. Você é o ornamento da noiva de Cristo. E de preferência para ser colocado em evidência. Em lugar de destaque no pescoço, na cabeça. É assim que Jesus quer. Você em evidência. Resumindo, uma das formas de se perder aquela moeda. As casas de culturas populares eram de pouca iluminação, somente brechas na parede, terra batida no chão e algumas com pedras. E nessas pedras do piso dava algumas brechas. E essas brechas eram escuras. Então, numa casa dessas, há grande possibilidade de se perder uma moeda, uma dracma, dentro dessas brechas. Mas ainda assim estando aonde? Dentro da casa. Na igreja acontece da mesma maneira, às vezes, as outras moedas estão ali em evidência, mas uma delas cai numa dessas brechas. Numa dessas brechas que levam a pessoa a viver na escuridão. E muitas vezes as pessoas não percebem ela porque não conseguem enxergar a escuridão que ela está. E fica ali. Aparentemente está bem, aparentemente fazendo todas as obras da igreja, aparentemente fazendo tudo o que lhe pede, mas o seu interior está vivendo numa brecha de escuridão. E não consegue encontrar. Então, aquilo passou a ser muito importante para a mulher, por quê? Porque aquilo fazia parte do ornamento dela. Então, por que você é importante para Deus dentro da igreja? Porque você faz parte do ornamento da noiva. Então, a vontade de Deus é você estar como ornamento da noiva, sobre a cabeça da noiva, em evidência. Para que na hora que o noivo venha buscar a noiva, você esteja ali presente. A vontade do inimigo é o quê? Que a pessoa seja lançada nessas brechas escuras e não seja vista. Nem pela noiva, nem pelo noivo, e nem por ninguém. Então, quer dizer, o inimigo tem um propósito, deixar a pessoa dentro da igreja, mas vivendo nessas brechas de escuridão. Ele não está preocupado se você vai sair lá para fora. A preocupação dele é te deixar dentro da igreja, vivendo numa amargura de trevas. Em brechas de escuridão, onde ninguém pode te ver, te ouvir, te notar, se preocupar com você. Então essa é a vontade do inimigo. Não que você saia da igreja, mas que você permaneça na igreja e as pessoas que olhem para você e falam assim, credo, essa pessoa vai na igreja e tem essa cara amarga, essa pessoa vai na igreja e tem esse olhar de escuridão. Então quer dizer, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de ficar igual a essa pessoa. Mas por quê? Não é culpa da dracma. A dracma não tem culpa nenhuma. Muitas vezes a culpa é da mulher, que é a igreja, que vai olhar para as 9 e deixa aquela lá perdida. E quem passou por isso sabe bem o que eu estou dizendo. Quem passou por essas trevas sabe bem o que significa trevas. Sabe bem o que é saber que você está num ambiente, mas você não faz parte do ambiente. Que você está no ambiente, mas você está escondido. Mas a palavra diz que aquela mulher encontrou a sua dracma perdida. Só que, veja bem, pelo esforço próprio, seria inútil. Ela jamais conseguiria encontrar por si própria aquela dracma. Ela foi uma mulher inteligente.
Ela buscou o recurso da luz. Ela buscou uma candeia, lamparina. Ela buscou o recurso da luz. Ela buscou o auxílio da luz para encontrar a dracma que estava na escuridão. Ela foi uma mulher inteligente. Embora seja somente uma parábola, isso mostra uma igreja inteligente. A igreja inteligente, ela busca o auxílio da luz para lidar com as pessoas. A igreja inteligente, ela busca o auxílio do azeite queimando para buscar as almas lá fora. A igreja inteligente, ela não vai com a força do braço, mas ela vai no poder do Espírito. E o azeite representa o Espírito Santo. A igreja inteligente, ela faz como aquela mulher. Isso mostra que aquela mulher tinha azeite para queimar. Lembra alguma coisa? As virgens. 5 tinham e 5 não. Aquela mulher tinha. Então nós temos que, como igreja, ter o azeite para acender a chama. Para poder encontrar a dracma perdida que está nas brechas de trevas. Sem o azeite, não tem fogo. Sem a luz da candeia, não encontra quem está nas trevas. Então, ela acendeu aquela luz, mesmo varrendo, e logo em seguida que ela acendeu aquela luz, ela encontrou aquilo que estava onde? Dentro da casa. Ela encontrou o que estava perdido dentro da casa. Então, quando você busca o auxílio da luz do Evangelho, da luz do Espírito Santo, mesmo dentro da casa, nada vai ficar em trevas. Mesmo dentro da casa, ninguém vai ficar perdido nas brechas da escuridão. Tem pessoas que estão vivendo essa situação. Conhece a palavra, conhece o Evangelho, mas não conhece a luz. Então, essa mulher encontrou. Depois que essa mulher encontrou, diz que ela procurou as vizinhas e as amigas para se alegrarem com ela. Então, o que isso vem dizer sobre as vizinhas e as amigas? As igrejas têm que ter um propósito comum: procurar o perdido. Procurar os perdidos. Encontrar os perdidos através da luz do Evangelho. Então, por que ela chamou as vizinhas e as amigas? Quer dizer, todas as igrejas têm que ter isso em comum. O propósito tem que ser alma. Não importa se canta, se prega, a quantidade que tem, a quantidade de recursos que tem, a quantidade de cantores, de pregadores, eventos, não importa nada disso. O principal é esse relacionamento entre a luz e a dracma. E esse relacionamento precisa do intermediário, que é a mulher, chamada igreja. Então, esse terceiro personagem é a luz, que possibilitou que encontrasse a dracma. Então, Jesus menciona nessa parábola que falar assim é Deus diante dos anjos, que se alegra quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque a luz faz dar clareza nas coisas e traz constrangimento. E o constrangimento gera o arrependimento. Então, quando um pecador se arrepende, ele tem a capacidade, não por eventos, não por grandes palavras, não por grandes filosofias, mas um pecador tem a capacidade de trazer alegria ao coração de Deus. E não precisa de muita coisa, basta o quê? O arrependimento. O arrependimento de um pecador gera alegria no coração de Deus, e Deus se alegra diante dos anjos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Deus se alegra por um pecador,
ele derrama alegria. E junto com a alegria se derrama poder. Então, uma igreja que tem arrependimento, que tem constrangimento através da luz do Evangelho, gera alegria em Deus. Gerando alegria em Deus, gera poder na igreja. O arrependimento gera alegria, a alegria gera poder. O poder gera manifestações. Então, quer dizer, tem que haver quebrantamento. A dracma tem que ser achada, tem que ser colocada no seu devido lugar, que é como ornamento da noiva. Então, aquela mulher não conseguiria nada sem a ajuda da luz. E ela se alegrou e chamou as vizinhas, e chamou as amigas para comemorar. Olha, veja o que é um valor sentimental. Se fosse somente um dia de trabalho, não precisava incomodar as vizinhas, não precisava incomodar as amigas. Ela disse, não, vem se alegrar comigo. Por quê? Porque é uma questão de sentimento, que as coisas voltam em sua ordem, em seu devido lugar, que é a dracma ser ornamento. Entenda isso, nós não somos monetários, nós somos valor sentimental, porque fazemos parte do ornamento. Trevas nenhuma vai arrancar isso das nossas vidas. Trevas nenhuma vai arrancar o teu propósito, que é ser ornamento da noiva. Você e eu, nós somos ornamentos da noiva de Cristo. O próprio Cristo se encarregou de enviar a sua luz para nos tirar das trevas. A luz, ela é muito importante, ela é tão importante que Jesus se manifestou na vida de Paulo através de uma grande luz. Ele poderia enviar um anjo, poderia aparecer ele próprio como uma figura, não, mas ele enviou uma grande luz, porque foi essa luz que tirou Paulo da escravidão que ele vivia, como um grande filósofo, achando que era certo, achando que fazia o certo, mas a luz trouxe clareza e trouxe arrependimento. Quando gerou arrependimento, gerou alegria no coração de Deus. Gerando alegria no coração de Deus, foi derramado sobre a vida do Paulo poder. Mas tudo foi o quê? Depois do encontro com a luz. Então, quando aquela mulher encontrou aquela dracma, ela se alegrou, a ponto de comemorar. Agora vamos falar da luz. A luz veio ao mundo. No princípio, disse Deus, haja luz. E a dracma se perdeu, através do pecado de Adão. Só que a própria luz desceu no céu e resgatou das trevas. Nós somos uma dracma que fomos lançadas nas trevas pelo pecado. E o autor da luz nos resgatou. Então, ele se anunciou, eu sou a luz do mundo. Ele próprio se anunciou como a luz do mundo. E nos salvou, e nos resgatou, e nos deu direito a estar novamente como o ornamento da noiva. Essa é a importância que nós temos. Aí, tem pessoas que falam, ó, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, tudo que eu acredito é ciência. Tudo bem. Isso não vai mudar quem Deus é. Nós cremos que Ele disse, haja luz, e houve luz. Buscando sobre luz, de uma forma científica, achei interessante que revelou a Trindade. Porque fala sobre princípios da luz. Fala que a luz é formada de amplitude, frequência e polarização. Já mostra o que? Uma trindade. Um significado de amplitude é brilho. Deus disse, haja luz, e aquilo brilhou, se expandiu. A frequência gera cor. Tudo sobre frequência, mesmo que nós não podemos ver, tem uma determinada cor. Tem até exames diagnósticos que vê as colorações diferentes. Tudo, mesmo que... Nós temos o privilégio de separar as coisas por cores. Mas tudo, em sua frequência, tem uma determinada cor. Até as notas musicais, cada uma tem a sua vibração de cor. E polarização, que é vibração ao foco. Foco.
Então Jesus, ele teve um foco. Ele pegou a luz da eternidade e enviou como um foco diretamente ao meu e ao teu coração. Então, quer dizer, a própria ciência, por mais que ela queira fugir de Jesus, ela, no final das contas, se encontra com Jesus. Porque ele é a própria luz e acabou. A ciência é útil. Mas para nós, a ciência é o próprio Deus. Então, mesmo que fôssemos falar a palavra em forma de ciência, ficaríamos dias falando o que a ciência diz. Mas tudo vai se voltar na origem, que é Deus. E tudo vai falar em trindade. Toda a ciência vai jogar para você uma trindade. Fala o que é luz sobre a ciência, fala o que ela faz. Fala que faz reflexão, ciência. Refração e absorção. É o que a ciência diz que a luz faz. Reflexão é emitida de um lugar para o outro e reflete aquilo que é emitido. A face de Moisés refletiu a glória que veio do alto. Refração. A refração, ela muda a direção da luz. Como se fosse num cristal. A luz que vai sobre um cristal, ela vai começar a espalhar aquele foco de luz. Ela gera o prisma, várias cores diferentes. A refração da luz, ela recebe e redireciona. Então, quer dizer, nós recebemos Jesus e ele nos dá uma direção. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós recebemos a luz e é uma refração da luz. Espalha o que recebeu. Recebeu amor, espalha amor. Recebeu fé, espalha fé. O que você recebeu de Deus, você compartilha. É uma refração. E a absorção. A absorção é aquilo que recebe a luz e absorve. Segundo a ciência, a absorção faz com que o elemento receba a luz e aquilo se transforme em energia. Você recebe Jesus, você recebe vida. A vida é energia. Tudo é vibração, tudo é energia. Tudo é gerado em torno da luz. Então a ciência pode dizer o que for, nós vamos nos encontrar, e quando a ciência dizer que nós vamos por um caminho, no meio do caminho nós vamos encontrar Jesus. No começo nós vamos encontrar Jesus e no final nós vamos encontrar Jesus, porque a palavra diz que ele é o princípio, o meio e o fim. Então essa luz que te encontrou te salvou. Você não é uma dracma abandonada, porque você tem uma noiva para te procurar e você tem um noivo que vai ver face a face a noiva e você vai estar lá como ornamento. Então as trevas não podem com a luz, porque a luz dissipa todas as trevas. Deus criou a luz. Ele disse, haja luz. Quando a voz de Deus disse, haja luz, o universo até hoje está se expandindo. Isso segundo a ciência. Sabe o que biblicamente diz sobre isso? Que até hoje o espaço está ouvindo a voz de Deus. Está se expandindo, se multiplicando. Então, quero dizer para você, seja você pelas bases científicas ou seja pela tua fé, você tem que entender que você tem um papel nessa vida. Você tem uma função. Se você foi escolhido para ser o ornamento da noiva, você tem que zelar por isso com honra. Você tem que entender que ninguém pode te lançar em brecha de trevas, porque você tem uma ocupação, você tem um papel como igreja, como pessoa, como família. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a tua luz.
No meio da tua escuridão, você sempre vai achar uma luz, porque Jesus é a própria luz. E Ele do céu redireciona aquela luz para te encontrar, independente da situação que você estiver passando, independente do que você estiver vivendo, independente do teu momento de crença, porque tem vezes que a gente não acredita em mais nada, mas mesmo não acreditando em mais nada, de repente vem a luz, que essa luz possa ser uma chama para incendiar o teu coração, porque essa chama não pode se apagar, essa luz não pode se perder. Você tem um Deus, você tem um Pai. Por isso que eu disse no começo dessa palavra, que é uma relação entre o pai com os filhos e a mulher como intermediária, porque foi confiado à igreja intermediar isso. Só que você pode ter certeza que se ninguém for na tua casa, se ninguém for na tua escuridão te alcançar, você pode ter certeza que o próprio Senhor Jesus vai. Que Ele possa contar com a gente para ser luz. Mas se a gente falhar, Ele mesmo vai. Nós fomos achados por Cristo. Não há trevas que possa contra mim e contra a sua vida. O inimigo, ele pode tentar, porque ele é trevas. Foi dado a ele ser como um anjo de luz. E ele preferiu ser trevas. Mas nós caminhamos na luz. Aquele que tem a luz, anda na luz. Jesus disse que era a luz do mundo. E ele disse, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus foi crucificado, ressuscitou, mas também disse que estaria conosco pelos séculos dos séculos. Então quer dizer, a luz ainda está acesa. Independente do que você estiver vivendo ou passando, independente das suas tribulações. A luz está em você. A luz resgata aquelas pessoas que não têm força nenhuma para vir na igreja. Aquelas pessoas que estão vivendo as mágoas, as amarguras, as decepções. A luz do Senhor Jesus alcança. Amém? Isso. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Cadê o microfone? Fernando vai ministrar uma canção. Feche seus olhos. Glória a Deus. O Espírito Santo esteja ministrando no teu coração tudo aquilo que foi passado, que foi compartilhado com vocês. Não se distraia, amém? As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações. As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória que há de se revelar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado
Aleluia. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, amém? Nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Poderoso, sobrenatural, aleluia, Tu és Senhor. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti nossas vidas. Irmãos, você não é mais uma dracma perdida, amém? Você foi encontrado pela luz. Irmãos, mas eu sei que nós aqui como noiva, talvez dentro da nossa casa, existe dracmas ainda perdidas. E que o Espírito Santo possa nos direcionar, que a luz dele venha clarear, para que essas dracmas venham ser resgatadas também, amém? Para que essas vidas venham fazer parte desse ornamento, porque o noivo vem, ele vem buscar a noiva ornamentada, ele vem buscar a noiva pura, sem mácula. Por isso eu gostaria que neste momento você começasse a orar pela tua casa, pela tua família, principalmente por aqueles que ainda não foi encontrado, amém? E se você está aqui essa noite ou está me ouvindo, talvez você se sente como essa dracma perdida, talvez você vai no culto, vai numa célula, vai num tempo de mesa, talvez você vai nas reuniões, você não sai da igreja, mas você se sente como uma dracma perdida. Fala: Deus, eis-me aqui, sabe? Coloca a tua vida agora diante dele, porque a luz do mundo, a luz vai te alcançar aonde você estiver. Então ore pela tua família, clame pela tua família, mas clame pela tua vida também como uma dracma. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Visita, Senhor, cada casa aqui representada, cada família, papai. Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, nossos filhos, Pai, nossos parentes, nossos familiares, ó Pai.
Senhor, que a tua luz, ó Pai, venha tocar, ó Pai, que a tua luz, ó Pai, venha, Pai, venha levar a tua noiva, teus profetas, ó Pai, para trazer essas dracmas, ó Pai, para a volta, para trazer essas dracmas, ó Deus, para fazer parte deste ornamento, Senhor. Resgata, Pai, cada dracma perdida no nosso meio, Espírito Santo. Essas pessoas estão nos ouvindo agora, Senhor, que se sente como essa dracma, papai, restaura a vida dela. Oh Deus, vem polir essa dracma, Pai, vem tirar a poeira, Deus, e venha, Pai, no nome de Jesus, colocar ela, Deus, no pescoço, ó Pai, ou na testa da tua noiva, papai, em nome de Jesus. É o que te pedimos essa noite, papai, em nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, olha como que Deus é tremendo. Quantos aqui entendem que era uma dracma perdida? Você entende isso? E olha como que Deus é misericordioso. Ele poderia pegar a dracma ali, né, Fernando, e colocar num lugar ali, guardar ela. Mas ele faz questão de ornamentar ela na noiva. Irmãos, a noiva não é eu, a noiva não é o Fernando, não é o Jair. A noiva somos nós. Amém? Então um dia você era uma dracma que estava perdida, mas hoje você é uma dracma que está no pescoço da noiva. Quantos conseguem entender isso? Quantos conseguem entender? Sabe, eu não sei se vocês têm esse anseio, esse desejo de chegar o dia das bodas do Cordeiro. Chegar o dia que a gente vai se encontrar com um noivo. Talvez os jovens que não casou ainda não tenham assim muita noção ainda do que é você ficar no altar e de repente, ou talvez alguém não teve essa oportunidade, e de repente aquela mulher que você era apaixonado, ou que você é, mas que naquele momento, aquele desejo, aquele anseio teu de ver ela vestida ali de branco, toda bonita, maquiada, vindo ao seu encontro. Irmãos, eu creio que nós temos sim essa expectativa disso acontecer, mas imagina Jesus, imagina o noivo. A expectativa do noivo é se encontrar com a noiva. Amém? Que nós venhamos ser essa dracma ornamentada na noiva, para as bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Eu queria que vocês sentassem mais um pouquinho. O Odair vai tirar a oferta. Vem cá, Odair. Pai do Senhor, irmãos, na mesma espírito de adoração, nesse fogo do Espírito, abra sua Bíblia no livro de Provérbios 3, vamos honrar a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas, amém? No livro de Provérbios 3, 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tudo a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão o seu moço, os teus lagares. Amém? Irmãos, aqui na palavra está falando que nós temos que honrar a Deus com tudo aquilo que Ele nos dá. E nós temos que honrar a Deus desde a hora que nós levanta até a hora de nós deitar, por ser grato a Ele pelo que Ele tem nos dado. Pelo presente, pelo privilégio só de nós levantar, vivo, são, com força para lutar, para conquistar um dia de trabalho. É da mesma forma que nós temos que honrar Ele, com nossos dízimos, com as nossas primícias, e com aquela oferta de gratidão que nós temos por Ele. Nós temos que vir com alegria, depositar a nossa oferta aqui. Porque o Senhor, Ele é bondoso conosco, Ele é carinhoso conosco. Ele não deixa nos faltar nada, Ele supre todas as nossas necessidades, entendeu? Por quê? Deus, Ele tem o poder de cuidar de nós, de zelar de tudo aquilo que é nosso. E muitas vezes nós somos ingratos, nós roubamos Ele nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Às vezes nós não temos a confiança de depositar no Senhor todos os nossos dízimos, nossas ofertas.
Nessa caminhada com Deus, há 23 anos que nós estamos na presença de Deus, Deus nunca deixou nós desamparados. Toda vez que nós nos vimos descalços, o Senhor estava batendo na nossa porta. O Senhor estava nos honrando. Eu quero contar um testemunho para vocês aqui, que aconteceu na pandemia. Foi num domingo à tarde, eu estava sentado lá em casa, estava chuvoso, e eu estava assistindo um filme que, no final, ele falava assim, ó, até no final, o homem estava no caixa do banco e não tinha nada na conta dele. Não tinha nada na conta dele. E veio uma frase na mente dele, falou assim, ó, até no último minuto. E eu saí, fui para a varanda, e eu ali conversando com Deus, não ia dar para nós ir na igreja, e aquela chuva, e Deus falou assim, ó, deu uma voz e falou para mim, ó, vai lá no celular e olha ela na tua conta. Eu falei, mas será que... Aí eu fui para dentro, sentei no sofá, que eu abri o aplicativo, fui lá, olhei, tinha uma quantidade de dinheiro lá muito grande. E eu falei, meu Deus, hoje eu já comecei a tremer, eu já comecei a ficar tremo, mole, eu chamei meus meninos, chamei minha mulher, eu falei, olha o que está aqui, o que aconteceu. Aí nós fomos procurar, saber, era um dinheiro que tinha lá, do governo que tinha lá, e a gente não sabe qual era o propósito de Deus naquilo ali. Mas Deus já estava preparando tudo, e zelando de tudo aquilo que estava por vir na nossa vida. Na segunda-feira eu levantei cedo, com propósito, falei para o meu menino, ó, nós vamos lá no mercado à noite, nós vamos chegar, nós vamos no mercado, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu levantei de manhã cedo, orei a Deus, agradeci a Deus por tudo que Ele tinha feito naquele dia. Aí cheguei no serviço, fui pegar a gente trabalha com obra, fui buscar um pedaço de madeira, pisei num prego. E esse prego no dedinho do pé aqui me quebrou essa junta aqui. Eu fiquei 3 semanas parado dentro de casa. Eu trabalhei até na quarta-feira que eu aguentei trabalhar. Depois eu falei para o meu sobrinho, eu vou ter que afastar porque eu não aguento mais. E eu fiquei 3 semanas parado em casa, irmãos. Aí meu menino mais velho pega o Covid. E nós não podia ninguém sair dentro de casa. Ninguém podia ter renda, ninguém podia ter nada. Ninguém podia sair para trabalhar, não podia fazer nada. Mas Deus já tinha preparado, antes de tudo acontecer, Ele já tinha preparado aquela quantia que dava para nós ficar o mês que nós precisamos ficar em casa. Não faltou nada para nós. Mas em tudo aquilo que nós tínhamos, nós honrava a Deus. Tudo. Então, quando você vir depositar a sua oferta, o seu dízimo aqui, vem com alegria. E vem com confiança. Porque na hora que você mais precisar, Deus está lá zelando do teu lar. Está zelando da tua vida financeira, está zelando da sua casa. E Ele não vai deixar você desamparado. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a nossa oferta, vamos orar. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nessa noite nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Por ter zelado de cada um de nós, zelado da nossa casa, da nossa vida financeira, Senhor, da nossa vida espiritual, emocional, ó Deus. Pai, nessa noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E nessa noite nós oramos também, Senhor. Nós consagramos todos os dízimos, todas as ofertas que vão ser colocadas nesse pisofilaço, Senhor. Que o Senhor derrama a porção dobrada sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor cuida da vida financeira de cada um. E se há alguém no nosso meio aqui, né, Senhor, que necessita de um trabalho, que necessita de alguma coisa, Senhor, o Senhor é o Deus que vai suprir as necessidades de todos eles que eles precisarem, Senhor. As portas que o Senhor abrir na vida dos teus filhos, Senhor, jamais o inimigo poderá fechar. E aquela que o Senhor fechar, jamais o inimigo terá o poder de abrir para enganar o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quem tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu, Senhor, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus tem feito na Igreja Casa do Pão. Temos escutado vários testemunhos. Domingo o irmão chegou e falou assim: nossa, pastor, nós está com um problema. Eu falei: meu Deus, qual será o problema, né? Ele falou assim:
a igreja está muito cheia no domingo, está muito calor. Eu falei, meu irmão, se isso for um problema bom, amém? Então esse é o nosso desafio, ajudar a resgatar as dracmas que estão perdidas aí fora, amém? Não liga não, se a casa ficar pequena, se ficar calor, Deus está no controle. Deus, se precisar alargar a tenda, Ele alarga, se precisar de um ar-condicionado, Ele supre, mas esse é um problema bom. Então o nosso desafio é esse. Você já imaginou se cada pessoa aqui, domingo no culto, trazer mais um, junto com aquelas que já participam? Então, irmãos, vamos sim. Eu não sei o que Deus quer fazer, eu sei o que Ele está fazendo. Então Ele tem derramado sobre este ministério uma unção de multiplicação, um quebrantamento. Pessoas que estavam perdidas ou desativadas, Deus está ativando, Deus está resgatando. E essa é a nossa missão como noiva, amém? Assim como foi pregado aqui hoje. Levante suas mãos. Vem cá, Ana, hora aqui para encerrar, para abençoar a nossa volta para casa. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, por essa palavra, Senhor. Pai, que cada um, Senhor, possa sair daqui, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, e meditar em tudo aquilo que foi falado essa noite, Papai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Pai, abençoa a semana de cada um, Senhor. Abençoa o trabalho, Senhor. Abençoa a casa, a família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Porque em Ti nós podemos confiar, Papai. E está tudo nas Tuas mãos, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Teu querer, Papai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.